Então, ó, lição 7, módulo 3, ajuda generosa. O módulo 3 está falando sobre a estratégia do ganhar. E hoje nós vamos aprender sobre o poder da compaixão e da ação na conquista de almas. A intenção da aula é aprender primeiro o nosso propósito espiritual. Crer que Deus nos chamou para ajudar outros a terem um encontro com Deus. Do mesmo jeito que você teve um encontro com Deus e esse encontro transformou sua vida, sua maneira de pensar, sua forma de encarar a fé, nós devemos ajudar outras pessoas a ter esse encontro com Ele. Ser o elo vivo entre a necessidade humana e o poder de Jesus, que transforma a vida das pessoas, aprender a aproveitar cada oportunidade para ajudar aqueles que precisam, identificar e agir nos momentos cruciais ali do nosso dia a dia. Nós devemos ser grandes aproveitadores de oportunidades. Ontem eu fui cortar o cabelo e o rapaz que corta o meu cabelo, ele comprou um carro comigo tem uns 2 meses. E aí, nesse meio tempo aí, ele contando que estava discutindo com a mulher, que não estava mais querendo ficar junto, aí depois mandou uma mensagem que tinha separado dela. E aí eu ontem, conversando com ele lá, falando, rapaz, a melhor solução é vocês fazerem as pazes, é vocês, sabe, pede perdão, você, sabe, baixa a bola um pouco, isso aí vai passar, esse momento ruim vai passar. E aí a gente conversou, a gente já se entendeu, e aí eu chamei eles para a célula, e ele falou que ia ver com ela se conseguia, que achava difícil ela querer vir, mas falou com ela se conseguia, e eu estava lá conversando com ele, e lembrando aqui da capacitação do destino, pensando, rapaz, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Se o cara falou que está em crise no casamento dele, a gente tem que entrar com o evangelho. Olha aqui esse texto de Mateus 2, Marcos 2. Conduzindo um paralítico levado por 4 homens e não podendo aproximar-se dele Jesus, né, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que ele estava doente, jazia doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa situação desses amigos ajudando esse homem a ir até Jesus, eles entenderam a necessidade, né? Aquele homem era um paralítico deitado numa maca. Ele tinha uma necessidade, assim como todos aqueles que não têm Jesus. Eles têm uma paralisia espiritual. Aqueles que não têm Jesus, por mais que eles estejam vivos e fortes fisicamente, espiritualmente, eles estão mortos, paralíticos, raquíticos. Eles estão ali debilitados espiritualmente. E nós seremos a ponte entre essa pessoa e o encontro com Jesus. Nós seremos a ponte. A nossa disposição em investir tempo, fé, recursos, investir a nossa vida, ela vai ajudar essas pessoas a terem um encontro com Jesus, que é o objetivo final da ajuda generosa. Nós vamos ajudar a pessoa para que ela tenha um encontro genuíno com Jesus, para que ela conheça o Senhor. A evangelização é o amor de Deus transformado em ação prática, e nós somos a ponte disso. O Senhor nos chamou para ser a ponte. Aquele homem, ele estava incapacitado totalmente de locomoção. Ele tinha uma dependência extrema dos outros, né, de terceiros, e confinado a um leito permanente. Era uma situação física daquele homem que mostra para nós hoje uma realidade espiritual. Pessoas impossibilitadas pelo peso do pecado de dar o primeiro passo até Deus. Muitas vezes eu falo muito assim, principalmente com a Nicole. A Nicole, ela está evangelizando muito os amigos dela, ela está abrindo a célula dela e ela está evangelizando muitos amigos. E ela vai visitar esse pessoal e ela sempre fala, pai, como que as pessoas não acordam? Como que as pessoas não buscam o Senhor? Como que as pessoas não querem nada com Deus? E eu falo com elas, pai, elas estão mortas. O que você vai esperar de um morto? De um morto você espera que ele esteja inerte.
nós precisamos orar para que essas pessoas tenham vida, recebam vida. Porque as pessoas sem Jesus, elas estão impossibilitadas pelo peso do pecado de dar o primeiro passo até Deus. Às vezes você tem alguém próximo a você que é uma pessoa que você percebe que não quer nada com Deus. Essa pessoa está morta, ela está impossibilitada, ela é uma paralítica espiritual, ela está paralisada pelo pecado. William, mas já foi para o encontro, já fez, queridos. Muitos encontraram Jesus na Bíblia. Muitos encontraram Jesus, mas poucos nasceram de novo. Muitos. Muitos pregaram Jesus, mas poucos nasceram de novo. Muitos expulsaram o demônio em nome de Jesus, mas poucos nasceram de novo. As pessoas estão amarradas à depressão, aos vícios, à dor crônica, à falta de esperança, a situações que prendem elas naquela vida ou naquele estado que elas não conseguem se levantar. Elas precisam ser carregadas em oração e aconselhamento. Muito mais em oração. Porque às vezes nós queremos aconselhar pessoas que estão mortas. Nós devemos primeiro ser como Ezequiel, no vale de ossos secos, profetizando vida sobre os ossos secos, profetizando vida sobre aqueles mortos. Essa é a nossa missão, queridos. Profetizar a vida sobre os mortos, declarar vida sobre os mortos e ter uma oração que não é apenas aquela oração pedindo, mas uma oração onde você ordena, onde você profetiza, onde você declara sobre a pessoa. Você sabe, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Espírito sopra sobre fulano, Espírito sopra sobre ciclano. Pai, que o coração de fulano seja trocado, esse coração duro, seja trocado por um coração de carne, um coração sensível ao Senhor. Pai, que o teu Espírito abrace agora fulano, Senhor, envie os teus anjos lá, meu Deus, para batalhar essa guerra, para cortar, tirar essa prisão. Senhor, eu amarro o valente agora na vida de fulano, que tem impedido ele de conhecer o Senhor. É uma oração de batalha espiritual. Uma oração onde você não apenas vai pedir por aquela pessoa, mas você vai clamar e você vai decretar vida sobre ela, porque ela está presa. Ela precisa ser carregada. Ela precisa que você a ajude. Aquele homem, ele foi levado por 4 amigos. Isso é a força da célula. A célula é o lugar onde nós carregamos as pessoas no colo. Porque as pessoas, muitas pessoas, têm dificuldade de ir até a igreja. Mas de ir até a célula é mais fácil. A célula é um ambiente mais amigável, mais aberto. É um ambiente onde as pessoas conversam, onde as pessoas interagem, onde tem um lanche, tem um bate-papo no final, tem um bate-papo no começo, tem um bate-papo durante. A célula é a evangelização duradoura. E ela exige uma equipe, onde um se cansa, o outro sustenta, o outro ajuda. E na célula nós devemos ter essa mentalidade. Na célula, por exemplo, vocês na minha célula, nas quintas-feiras, são discípulos da célula. Mas nós somos todos irmãos em Cristo. E vocês na célula não podem ser apenas agentes passivos, recebendo ensino, mas devem ser agentes ativos, ajudando na administração, na manutenção, ajudando para que os novos se firmem, se consolidem, para que os novos se sintam em casa. A célula não pode ser o lugar onde você vem calado e vai embora calado, ou você vem e fica sempre no seu ciclo, no seu grupo. A célula é um lugar onde nós devemos fazer amizade, onde nós devemos trabalhar ativamente para envolver principalmente
aqueles que ainda não foram ao encontro, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Envolver essas pessoas para que elas queiram vir cada vez mais, para que elas participem cada vez mais, para que elas se envolvam cada vez mais e tragam seus familiares, tragam seus parentes. A célula é esse lugar. O foco era único daqueles amigos lá, colocar o amigo aos pés de Jesus. Olha o que eles fizeram, subiram até a casa, arrancaram o telhado ali de onde Jesus estava para descer aquele amigo. Eles tiveram muito trabalho, fizeram muita força, se expuseram muito. Se expuseram ao dono da casa brigar e mandar eles descerem, se expuseram a uma série de coisas. Tudo isso para salvar o amigo, porque eles estavam movidos de grande compaixão por aquele amigo paralítico. A generosidade se expande quando a unidade, quando unida aos irmãos de célula e equipe de 12. Queridos, nós somos uma equipe. Você na sua célula é uma equipe. Você na sua célula faz parte de um batalhão, de um exército universal. A sua célula é aquele batalhão, onde existem pessoas ali que somente a sua célula vai alcançar, somente você vai alcançar. Nós temos que agir juntos, unidos, não dependendo de um, não dependendo do outro. Por exemplo, quando na minha célula, onde eu sou ministrado, eu percebo alguma coisa, algum irmão que às vezes ficou 2 células sem ir, 3 células sem ir, ou um irmão que está na célula e ele está voado, eu converso com o pastor, pastorzão, o senhor percebeu fulano? Está achando fulano meio distante. E aí ele, meu filho, manda mensagem para ele, conversa com ele, puxa assunto lá com ele, e a gente vai como uma equipe mesmo, ajudando os irmãos, ajudando ali aquela célula a se manter cada vez mais firme. E não podendo aproximar-se dele, diz o texto lá, por causa da multidão. Queridos, a multidão, ela é uma bênção, mas a multidão também, ela é complicada. A multidão, ela é aquele povo que está buscando o Senhor, mas não tem compromisso com Ele. E por estar buscando o Senhor, muitas vezes ela ajuda. Mas por não ter compromisso com Ele, muitas vezes ela atrapalha. Você pega a multidão da multiplicação dos pães e peixes. Os peixes não vieram dos discípulos, os peixes vieram da multidão. Aquele garotinho estava no meio da multidão. E vieram os peixes dele, vieram os pães dele. A multidão ajudou. Mas você pega, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, a multidão atrapalhou. Você pega, por exemplo, o cego de Jericó, a multidão atrapalhou. A multidão mandou com que ele calasse a boca e parasse de buscar ao Senhor. A multidão aqui, ela representava uma resistência, que hoje nós podemos ver isso como uma resistência familiar, religiosa, que tenta afastar a alma da pessoa do Senhor. Quantas vezes vocês mesmos que são da célula viram pessoas que ficavam resistindo a buscar o Senhor por conta da religiosidade? O que vão falar de mim se eu agora virar crente? O que vão falar de mim agora se eu começar a ir para essa igreja? Sabe, pessoas que a família atrapalhava. A própria família. Eu sei de casos de pessoas que indo para o culto, a própria família fala assim, não vai não, fica em casa. Pessoas que podem imprimir essa resistência para que a pessoa não chegue até o conhecimento pleno de Jesus. A falta de tempo, o ritmo do mundo moderno, essa loucura que é a vida hoje, cada vez as pessoas estão mais cansadas e no lugar de aprender a descansar, cada vez elas estão querendo correr mais. Cada vez elas estão mais distantes da família e no lugar de perceber isso, elas estão querendo correr mais para se distanciar ainda mais da família. É uma loucura. E tem também o comodismo, a letargia da própria religiosidade. Aquelas pessoas que acreditam que buscar o Senhor é simplesmente ir ao culto, ir à célula, ir à missa, e elas estão buscando ao Senhor. Isso representa a multidão nos dias de hoje. A multidão é tudo aquilo que impede a pessoa
que te impede, que impede o seu discípulo de buscar e de estar se aproximando do Senhor. Isso representa a multidão. A verdadeira ajuda generosa não recua diante da porta fechada, diante da dificuldade, diante do não. Ela persevera, ela avança, ela vai para frente. Olha só, eles descobriram o eirado no ponto correspondente. Eles mudaram a perspectiva, eles mudaram o caminho, a rota, a estratégia. Eles tiveram uma fé criativa. Quando a via normal, a porta está bloqueada, a fé ativada encontra caminhos inimagináveis. Sabe? Rapaz, essa pessoa não tá vindo. O que eu posso fazer para que ela venha? O que eu posso fazer para alcançar? Essa pessoa não está dizendo sim à minha proposta, ao meu chamado. O que eu posso fazer para alcançar essa pessoa? O que eu posso fazer para ativar essa pessoa na fé? Como o apóstolo Paulo fala, ele fala: eu me fazia de loucos para ganhar os loucos, de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios, de forma que de alguma maneira eu pudesse ganhar alguns. É uma fé criativa. O que eu posso fazer? Você pode fazer um jantar na sua casa. Nós estamos agora numa época de evangelismo. As mulheres têm as pérolas delas, que elas estão orando por elas, aquelas mulheres que estão compromissadas. Nem todas as mulheres estão compromissadas. Aquelas que estão compromissadas estão orando pela pérola delas. Os homens estão orando pelos soldados deles. O que eu posso fazer, William, para ganhar esse soldado, para atrair esse soldado? Você tem que ganhar primeiro ele para você. Faz um jantar na sua casa, convida ele para a sua casa. Faz um jantar e faz um evento na sua casa e convida a pérola, convida o soldado. Vai, chama ele para tomar um café da manhã, para ir almoçar. E não toca no assunto da igreja, não toca nesse assunto. Somente se aproxima da pessoa. Somente se aproxima. Mostra que você quer aumentar a sua relação, a sua amizade com ela. Use a sua criatividade para que você gaste tempo com aquela pessoa e busque, é claro, em oração. Pensamento elevado. Subir no telhado significa elevar o nível de esforço e pensar fora da caixa. Olha só, elevar o nível de esforço é fazer algo mais, ir além, se esforçar mais. Se esforçar um pouco mais. Ou se esforçar muito mais. Tem pessoas que o nível de esforço é quase zero, então nós precisamos nos esforçar muito mais. Porque, queridos, existem pessoas que serão salvas através de você, e somente através de você. Quebrar os tetos da limitação estrutural para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Sabe, queridos, o que aqueles amigos fizeram? Eles romperam as barreiras, eles foram além do comum, eles fizeram mais do que a média. Eles foram além. Eu fico imaginando quantas pessoas estavam necessitadas naquele lugar e voltaram para suas casas sem receber o milagre, porque eles não tiveram disposição de fazer algo diferente. E aquele homem, ele estava cercado por 4 amigos loucos por Jesus, 4 amigos apaixonados por Jesus, que fizeram e moveram o que puderam, o que tiveram que fazer para que aquele amigo encontrasse o Senhor e encontrasse cura. E qual que é o preço da conquista? Eles fizeram uma abertura, eles tiveram que trabalhar duramente, destelhar, envolver esforço físico, sujeira e os custos do reparo. Eles assumiram um alto preço para ajudar aquele menino, para ajudar aquele amigo deles. Ganhar alguém exige noites de oração, jejum e investimento de recursos. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão prontos para entrar num nível de jejum e oração que vocês nunca experimentaram antes? Estão prontos para entrar num nível de busca do Senhor que vocês nunca experimentaram antes? Um nível de busca no Senhor que vai mostrar para você o que é o mundo espiritual de verdade? Eles fizeram isso. E nós também faremos. Nós entraremos num nível de jejum, de oração, que muitos de vocês ainda não viveram, não experimentaram. Tudo isso
para salvar uma alma, para salvar um amigo, para colocar esse amigo na presença do Senhor. A mente focada em Cristo não calcula perdas quando o destino eterno está em jogo. A mente não pensa. Ontem a gente estava aqui, a Paula e eu, conversando justamente sobre isso, sobre o quanto nós temos nos dado ao ministério para que as pessoas sejam alcançadas, principalmente pela vida de vocês. O quanto nós temos nos dado e como isso é bom, como isso é prazeroso. Saber que nós estamos, de alguma forma, sendo úteis ao Senhor, cumprindo o propósito do Senhor. Olha aqui, baixaram o leito em que jazia o doente. Primeiro, eles precisavam ter sincronia, senão o menino caía, né? Imagine, eram 4 pessoas, eu imagino que desse jeitinho que está na imagem, segurando o leito pelas pontas, pelas cordas. Descer o inválido pelo teto exigiu extrema coordenação. E é o que nós devemos agir intencionalmente, coordenando as ações, para que essas ações tragam ou levem as pessoas para perto de Jesus. Se um soltasse a corda, o homem cairia e sofreria danos. Aí, no lugar dele ser um aleijado das pernas, ele podia bater a cabeça, ele podia quebrar um braço, a situação dele ia se tornar pior. Assim é a consolidação. Reter e discipular o recém-chegado com todo amor. Não depende só de um, depende de todos. Quando a pessoa chega até a célula, ela deve ser abraçada. Todos devem cumprimentar aquela pessoa. Todos devem demonstrar carinho por aquela pessoa, ser atencioso com aquela pessoa. Não podemos simplesmente jogar o novo convertido na igreja. É preciso baixá-lo com segurança até Jesus. Vendo-lhes a fé, o texto diz, a fé pode ser vista, não é apenas sentimento. Ela torna-se física e material quando? Através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos. A fé, ela pode ser vista a partir do que você faz, ou do que você deixa de fazer. A falta de fé também pode ser vista. A fé intercessora, a fé comunitária da célula, tem autoridade espiritual para atrair milagres para quem ainda não crê. Na hora que nós estivermos na célula, quando vocês abrirem a célula de vocês, não é só o líder que ora, queridos. Eu percebo muitas vezes, quando eu estou orando na célula, eu oro e a galera fica em silêncio. Não, todos devem orar, porque essa fé intercessora, essa manifestação, esse clima, quando todos começam a orar, o novo se sente à vontade para orar. Quando todos fazem silêncio, aquele que ainda não conhece Jesus faz silêncio e não ora, às vezes até cochila enquanto a gente está orando. É uma ação comunitária, uma ação de todos. Todos agem para que aquele amigo seja levado diante de Jesus. Eles carregaram, subiram, quebraram e baixaram. E o Senhor respondeu à fé deles. O Senhor responde à fé em movimento. Eles agiram ininterruptamente até que o amigo estivesse na presença de Jesus, tivesse um encontro com Jesus e recebesse o milagre que ele precisava. E aí Jesus vem para ele e fala: teus pecados estão perdoados. Olha, a multidão esperava apenas um milagre físico nas pernas, mas Jesus curou primeiro a separação eterna entre ele e Deus. As pessoas vêm até nós, ou muitas vezes, nós podemos levar essas pessoas a Jesus pensando assim: essa pessoa está precisando do casamento que seja restaurado, essa pessoa está precisando ser libertada aqui da bebida, essa pessoa está precisando prosperar na vida, essa pessoa está com problema com os filhos, está precisando que o filho seja resgatado. A gente olha a dificuldade material, a gente olha a dificuldade assim, natural daquela pessoa e levamos até Jesus. E Jesus apresenta para ela uma necessidade, uma salvação eterna para aquela pessoa. A maior generosidade que podemos oferecer não é resolver uma crise passageira, mas apresentar a salvação eterna. O milagre interior é prioridade para o reino. O Senhor pode resolver o externo?
É claro que pode, ele resolveu na minha vida, resolveu na vida de vocês, graças a Deus, o Senhor tem operado poderosamente na vida de vocês, ele tem resolvido as situações externas, mas o foco é a salvação eterna daquela pessoa. O objetivo de toda célula e evangelismo é deixar a pessoa cara a cara com o Senhor. Cada célula, cada ato de evangelismo, toda vez que você vai conversar com alguém, esse é o objetivo, apresentar Jesus para aquela pessoa. O líder compreende que não cura, não salva e não liberta. Nós somos a ponte. Nós não somos nós não somos a salvação, nós não somos a solução. A solução é o Senhor. Nossa missão, ela culmina ao posicionar as vidas aos pés daquele que tem o poder. É apresentar Jesus para a pessoa. A partir de ela estar diante de Jesus, ela vai receber aquilo que ela precisa, seja a salvação, a cura, a restauração da família, a restauração das finanças, restauração da saúde, libertação dos vícios, e aí vai, e aí vai. Oportunidades cruzam o nosso caminho, os colegas angustiados, o luto na vizinhança, familiares distantes. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade, manter o ouvido atento para identificar rapidamente os paralíticos espirituais. Quando as pessoas vierem conversar com você, você deve ter uma escuta ativa para entender a dor daquela pessoa e ser a ponte que une aquela pessoa sofrendo a Jesus Cristo, que é a solução do problema dela. Nós temos que ficar ligados. Ligados. Às vezes a pessoa, ela não vai contar o problema dela, mas você consegue perceber o problema a partir da conversa, a partir do tom de voz, a partir do olhar. A gente está lendo agora Neemias, e Neemias, ele chega diante do rei, e a Bíblia fala assim, Neemias estava com um semblante triste. E o rei percebeu. Olha só, o rei estava atento. Nós devemos estar atentos às pessoas que estão próximas de nós. Transformar conversas simples e cafezinhos no leito que levará essas pessoas para a célula. Você fala da célula para os seus amigos, você fala da igreja para os seus amigos, você fala das experiências que você tem tido com Deus para os seus amigos. Queridos, você tem que falar da igreja, da célula, das experiências que você tem com Deus para os seus amigos. Eles precisam ver essa vida. Porque imagine só aquele cara que está convalescido, sofrendo, caído no leito, paralisado espiritualmente, cheio de problemas, cheio de BO na vida, cheio de crise existencial, e às vezes não tem problema nenhum, não tem BO nenhum, mas está morto. E você vai começar a falar da vida para ele, você vai começar a falar da célula para ele, você vai começar a falar da igreja para ele, como é legal, como é bacana, como eu gosto, como é bom, como transformou minha vida, como me ajudou, como mudou minha família, como tem me despertado, como eu tenho conhecido mais de Deus, como eu tenho aprendido que Deus é muito maior, é muito mais profundo do que a gente achava, do que eu pensava antes. E aí você vai, aos pouquinhos, contando e vai despertando curiosidade nessa pessoa. Isso é uma ponte que você está fazendo para que essa pessoa conheça o Senhor. Seja a resposta, assuma o desafio. A história deste homem terminaria em tragédia. Se não fosse a dedicação altruísta, né? Altruísta é aquela pessoa que quer o bem do outro. O egoísta quer o seu próprio bem, o altruísta quer o bem do outro. A dedicação altruísta de 4 intercessores, 4 amigos. Hoje Jesus procura vidas dispostas a carregar os fardos daqueles que não conseguem caminhar. Não permita que as multidões ou as barreiras o impeçam. Decida hoje ser a ajuda generosa que mudará definitivamente o destino eterno de alguém. Seja a pessoa por quem alguém vai a Cristo, a ponte por quem alguém vai a Cristo. Eu mandei para vocês, mandei para os homens, para que vocês me mandassem o nome das pessoas por quem vocês vão orar. Eu preciso desses nomes hoje. Preciso desses nomes. Seja você a ponte. Pense em alguém, ore ao Senhor. O Senhor vai colocar pessoas, nomes na sua mente.
Anota esses nomes. Pode ser que no meio do caminho você receba mais nomes, mas anota os nomes que o Senhor te der hoje. Anota os nomes que Ele colocar no seu coração hoje. A lição 8, a fé. Porque, queridos, tudo vem pela fé. Tudo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Queridos, as pessoas, elas, quando veem em nós, quando elas veem em você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, elas vão atrás da sua fé. É engraçado. A Paula e eu evangelizamos pessoas há muitos anos, a vida inteira. A gente está sempre evangelizando. E existem algumas pessoas que eles não querem o Senhor. Não querem. Mas nos momentos de dificuldade, eles ligam para a gente. Eles mandam mensagem para a gente. Na hora do arroxo, eles vão atrás da gente. Por quê? Porque eles estão vendo a nossa fé. Você deve ser uma pessoa de fé. As pessoas precisam ver a fé do Senhor em você. Porque na hora do arroxo, elas têm a quem recorrer. E você consegue conduzi-las ao Senhor. O objetivo da fé é compreender dessa lição, compreender que a fé é um requisito indispensável. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E a fé ela é manifestada através da leitura da palavra de Deus, em contato sincero com o Senhor, através da oração e com manifestações práticas de fé. Você está vivendo ali uma situação uma situação contrária, uma situação difícil, e você é convidado a manifestar a sua fé, a declarar pela fé, a agir pela fé, nas pequenas coisas. Olha, a Nicole contando esses dias, ela estava em casa, o Levi chorando muito, chorando muito em casa, e ela começou a orar, e ela começou a falar com Deus assim, Senhor, o Senhor só escuta a minha mãe. Quando a minha mãe ora, o Levi para de chorar, o Levi dorme. O Senhor só escuta a minha mãe. Se o Senhor me escuta também, se eu sou filha de Deus também, se o Senhor me escuta também, Senhor, faz o Levi parar de chorar, faz o Levi dormir a noite toda, faz ele acordar só amanhã de manhã. E ela falou que orou pelo Levi, foi fazer alguma coisa lá, entregou ele para o Caio. Pouquíssimo tempo depois, quando ela voltou, o Levi estava dormindo e ele acordou só no outro dia de manhã. Olha, ela manifestou a fé dela. Diante de uma situação que para eles era conflituosa, o menino chorando e não para de chorar, o Levi está numa fase que quando ele está com sono, meu Jesus do céu, liga uma sirene na boca daquele menino que não para por nada. E aí ela manifestou a fé dela, através da manifestação da fé. Então você manifesta a sua fé através da leitura da palavra, em um contato sincero com o Senhor, e quando você declara, quando você profetiza, quando você proclama, quando você age espiritualmente sobre algo material e físico. É uma manifestação da fé. A parte do ser humano que conhece a Deus mais intimamente é o nosso espírito. Existem inimigos que se opõem diretamente à conquista da alma e dos nossos sonhos. O nosso espírito, ele é a parte nossa que é conectada com Deus. E existem oposições. Então, assim, todas as pessoas que nós estamos evangelizando, elas têm espírito. E existem oposições a essa manifestação espiritual na vida dela, que se opõem com que elas conheçam o Senhor e busquem o Senhor e a alma delas entenda o Senhor. E qual que é uma estratégia de combate para que nós possamos vencer isso? O grande obstáculo que faz com que as pessoas não avancem, geralmente, é o medo. O medo opera de duas formas. Naquela pessoa que você está evangelizando e muitas vezes em você. Então, a pessoa tem medo, igual vocês conhecem alguém, eu me lembro de uma pessoa aqui, não vou citar o nome,
mas que ela, quando começou a se aproximar do Senhor, ela teve medo do que os outros falariam dela. Poxa, o que vão falar de mim, meu Deus do céu, agora? A vida inteira eu era assim, agora eu estou assado. Lembrei de outra pessoa aqui que o medo dela era perder as amizades. Nossa, mas agora eu vou perder meus amigos de farra. O medo opera desse lado, mas o medo opera também do nosso lado. Quando nós temos medo de ir, temos medo de falar, temos medo de orar, temos medo de ordenar aqueles principados, potestades que se retirem da vida daquela pessoa, nós temos medo. E o que eu tenho que fazer diante do medo? Eu tenho que fazer o contrário do que o meu medo está mandando eu fazer. Se o medo está mandando eu calar a boca, é que eu tenho que pregar. Se o medo está mandando eu ficar quieto, é que eu tenho que falar. Se o medo está mandando eu me esconder, aí é que eu tenho que me mostrar. Eu tenho que fazer o contrário do medo. Eu não posso deixar ser paralisado pelo medo, pela vergonha, pela timidez. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. A Bíblia diz que os tímidos, os vergonhosos, não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos romper com essa barreira. Quando nós morremos para o medo, nós nascemos para a coragem e para a confiança. Quando você decide vencer o medo, você vai perceber que o medo era uma baratinha que estava te assustando tanto. Você já viu aquela pessoa que tem medo de barata? Aparece uma barata, a pessoa sai gritando desesperada, parece que vai morrer. E quem não tem medo de barata fica rindo. Doido, essa mulher é doida, esse homem é doido. Para que isso tudo? Por quê? Porque ele tem medo. Mas quando você vence o medo, quando você pisa nessa baratinha que está querendo te parar, que está querendo te calar, nasce em você a coragem, nasce em você a confiança, você rompe, você vence. Quando essa sensação que nos assustava desaparece, quer dizer que não há mais medo e que a nossa mente está livre para alcançar o que antes não nos atrevíamos a alcançar. O medo, ele impede grandes homens de Deus de se tornarem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus de se tornarem grandes mulheres de Deus. O medo de coordenar as coisas em casa, o medo de ordenar. Lembre-se do texto quando o Senhor veio à terra para destruir Sodoma e Gomorra, e ele está ali conversando, naquela manifestação espiritual, e o Senhor fala assim: nós vamos esconder, nós vamos ocultar de Abraão o que nós estamos fazendo? Nós não podemos ocultar de Abraão, porque Abraão ordenará a sua casa, ordenará aos seus filhos que andem no caminho do Senhor. A revelação de Deus para a vida de Abraão só veio porque Deus sabia que Abraão não teria medo de liderar a casa dele. Lembra, em umas lições para trás, nós falamos sobre começa na nossa Jerusalém. Nós não podemos ter medo de ordenar, começando na nossa casa. Nós não podemos ter medo de ensinar, de falar, de pregar, de confrontar em amor, como Jesus fez com a mulher samaritana, mostrando o erro, mas mostrando ainda mais o amor dele por ela, mostrando ainda mais a solução naquela situação para a vida dela. Nós não podemos ter medo. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Olha, essa oração de Jó, ela é tão ousada, porque Jó tem convicção, ele tem plena certeza da pureza dele diante de Deus. E ele sabe que se o Senhor ouvisse, o Senhor o absorveria. E ele é ousado ao ponto de falar assim: rapaz, que o meu adversário faça o que ele tiver que fazer. Eu estou limpo diante de Deus. Eu estou limpo diante do Senhor. A minha defesa está assinada diante de Deus e o Senhor vai me responder. O Senhor vai me responder. Nós devemos ter uma confiança absoluta no Senhor.
Eu acho que nas histórias bíblicas ninguém passou o perreio que Jó passou. Mas ele confiava que o Senhor era a resposta dele. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor vive. Você sabe que aquele que te comissionou vive. Você sabe que aquele que te enviou vive. Você sabe que aquele que te enviou, ele está contigo. Então não tem por que você ter medo. Você tem que agir pela fé, você não tem que agir pelo medo, pela vergonha, pela timidez. Você não pode se render a isso. Por quê? Porque tem um Deus que te mandou. Tem um Deus que falou assim: meu filho, vai, faz discípulos, vai, prega o evangelho, vai, batiza pessoas. Tem um Deus que está com você. Não tem ninguém maior do que o Deus que está com você. E é pela fé que nós vencemos a batalha do evangelismo. É pela fé que nós alcançamos essas pessoas. É pela fé que nós vencemos. É o que levará você a conquistar cada sonho que por muito tempo e medo o impedia de alcançar. Com essa fé genuína, se você entrar como ser espiritual diariamente na presença de Deus, queridos, todos os dias, não é aquela oraçãozinha chechelenta do Senhor, boa noite, Senhor, dorme com Deus. Não é. É uma oração de entrar espiritualmente na presença de Deus. Todos os dias, se você ativar essa fé, nós vamos, hoje na célula, eu vou entregar algo poderoso para vocês estarem usando no dia a dia de vocês, na oração pelos soldados, na oração pelas pérolas de vocês, para que todos os dias nós apresentemos essas pessoas ao Senhor, os nossos sonhos ao Senhor, os nossos projetos ao Senhor e conseguir trazer os seus sonhos do plano natural para o plano espiritual. Não se esqueçam nunca que nós lemos o livro A Quarta Dimensão. Na quarta dimensão, o pastor Poyonchu nos ensina muito isso. Como manifestar no plano natural aquilo que nós oramos no plano espiritual. Nós vamos apresentar ao Senhor, nós vamos levar ao Senhor a nossa oração, ligando no céu, ligando aqui na terra para que seja ligado lá no céu. Nós vamos fazer isso, e fazendo isso, nada é impossível para nós. Você consegue lembrar de alguma situação em que você tinha uma dificuldade aparentemente impossível à sua frente, e a partir de oração, a partir de entrega, a partir de oferta, isso aconteceu e se manifestou? Queridos, nós temos tantos testemunhos, a Paula e eu, sobre isso. Porque quando você começa a manifestar a sua fé, quando você não se rende diante da dificuldade, a sua vida começa a se tornar essa tela aqui, ó. A sua vida começa a ser manifestada nessa tela. E eu quero que nas suas orações você acrescente uma. Você comece nas suas orações a visualizar os seus discípulos, a sua célula viva, forte, bonita, salvando vidas, aquelas pessoas que Deus confiou a você, aquelas pessoas que Deus tem entregado ao seu coração para que você busque por elas, que você comece a apresentar essas pessoas diante de Deus também, apresentar a salvação dessas pessoas diante de Deus, para que você viva essa vida onde o Senhor manifesta a operação dos milagres dele em você, na sua casa, na sua família, no seu ministério, todos os dias. Vamos orar? Pai, nós entregamos ao Senhor agora, Pai, os nossos soldados, as pérolas, Pai, das mulheres. Pai, nós entregamos essas pessoas ao Senhor. Quem, meu Deus? Por quem o Senhor quer que a gente ore? Senhor, coloque esses necessitados no nosso caminho. Abra os nossos olhos para que a gente veja esses paralíticos, Pai. Esses paralíticos espirituais. Abra os nossos olhos, meu Deus. Nos mostre quem são.
Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-nos uma fé ativa, meu Deus, de agir para que essas pessoas sejam alcançadas e encontrem o Senhor. Pai, dá-nos uma fé criativa, Senhor, para que nós possamos bolar meios de levar essas pessoas ao Senhor. Dá-nos uma fé perseverante, para nós não desistirmos no meio do caminho, diante das dificuldades, diante da multidão. Pai, dá-nos uma fé ousada, sobrenatural. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Pela fé, Senhor, nós vemos pelos olhos da fé nossos discípulos, a nossa célula, pelos olhos da fé, Pai. Nós declaramos esses homens, essas mulheres salvas em nome de Jesus. Toda barreira, Senhor, na vida deles, Pai, toda prisão na mente, no coração, Senhor, que sejam quebradas agora em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos, Pai, sobre a casa, sobre a vida de cada uma das pessoas que nós estamos orando, para que as fortalezas espirituais comecem a ser quebradas, para que as fortalezas espirituais sobre essas pessoas comecem a ruir, a cair por terra. Todo grilhão, Senhor, que prende o pé dessa pessoa, Pai, que prende as mãos, o coração, Pai, que seja quebrado em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que o Espírito do Senhor sopre sobre essas pessoas. Que o Espírito do Senhor gere nelas coração. Gere nelas músculos, tendões. Pai, nós declaramos. Nós damos ordens agora, Senhor, a Satanás. Damos ordens agora aos demônios dele. Larga essas vidas agora, em nome de Jesus. Larga as vidas agora dos soldados que o Kelvin está orando por eles. Esses homens não são seus, Satanás, não são. Jesus pagou um preço por eles na cruz. E nós lavamos esses homens agora no sangue de Jesus. Larga agora o vício, larga eles agora. Larga agora a pornografia, a prostituição. Larga eles agora. Essa prisão que você está prendendo eles, você não vai prender mais. Em o nome de Jesus, que essa prisão, esse cadeado agora, essa corrente quebre na vida desses homens. Que os homens que o Joseni está orando por eles agora. Satanás, larga a mente desses homens agora. Larga agora. A desculpinha que eles dão, a frieza deles, agora. Larga agora, espírito frio. Sai da vida deles agora. Espírito da bebida, espírito da prostituição, do adultério, sai agora. Todo espírito que tem prendido esses homens, eu te dou ordem agora, sai da vida deles agora, em nome de Jesus. Vai enfraquecendo agora as forças do inimigo contra esses homens, contra as mulheres que a Rosa está evangelizando. Agora, em nome de Jesus, toda prisão na mente, toda prisão na emoção, toda prisão no espírito, vai quebrando agora, Pai, em nome de Jesus. Essas mulheres são livres no Senhor. Todo argumento da alma delas, que elas querem fugir, que elas não querem aceitar o convite. Pai, as mulheres que a Paula está evangelizando e convidando, Senhor. As pérolas do Senhor, meu Deus, nós damos ordens agora a todo espírito aprisionador na vida delas. Larga agora a mente delas, larga agora o coração, as emoções. Sai agora da vida dessas mulheres. Agora, essas mulheres não pertencem a você mais, Satanás. Existem mulheres orando por elas, jejuando por elas, intercedendo por elas, aplicando o sangue de Jesus na vida delas. Essas mulheres são livres, livres em Jesus. Sai agora da vida delas, vai afastando, cala a boca agora, em nome de Jesus. O conselho da serpente não encontra mais lugar no coração delas a partir de hoje.
Elas vão começar a ter nojo do que antes causava prazer nelas. Elas vão começar a ter nojo do pecado. Os homens também vão começar a ter nojo do pecado. O Espírito do Senhor vai ter liberdade, meu Deus, para alcançar esses homens, essas mulheres, Pai. Os homens que o Marcelo está orando por eles, meu Deus, vai colocando no coração deles, Senhor. Aqueles que o Senhor quer que ele interceda, que ele pague um preço pela vida deles, Pai. O Francisco, Senhor, vai colocando no coração dele o nome dos homens que o Senhor tem para eles, Senhor. Pai, toda dureza, frieza espiritual no nosso meio, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, Senhor, o Ailton, a Suzy, que não puderam participar hoje, Senhor, que o Senhor, a Márcia, meu Deus, que o Senhor nos levante como um exército poderoso diante do Senhor. Pai, nós declaramos sobre a nossa vida fogo do Espírito Santo sobre nós. Rejeitamos, Senhor, aquilo que nos prende ao pecado, nós rejeitamos aquilo que nos prende a Satanás, aquilo que nos prende, Senhor, aquilo que tem dado legalidade para o inimigo continuar agindo na nossa vida. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor. Limpa-nos, meu Deus. Limpa-nos em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais poder sobre esses homens aqui, sobre essas mulheres aqui, não. Pai, as pérolas que a Kailane está orando lá, intercedendo, Pai, alcança a vida dessas mulheres. Satanás, larga essas mulheres agora. Larga a mente delas, larga o coração delas agora. E larga também a mente e o coração dos discípulos da célula. Agora. Você que está trazendo frieza espiritual, distanciamento, essa voz não é a voz do bom pastor, emudece a voz agora. Cala a boca, Satanás, agora, no ouvido dos nossos discípulos. Está amarrada a boca do inimigo agora, está amarrado o valente agora. Sai agora da casa deles, sai do quarto deles. Sai agora do trabalho, você que está amarrando para que eles não avancem, para que eles não prosperem. Sai agora da vida deles, em nome de Jesus. Larga eles agora, Satanás, em nome de Jesus. Essas vidas foram ganhas por Jesus, um preço foi pago por elas. Você que tem lançado pensamentos de desistência, de pecado, de fraqueza, Satanás, sai agora da mente dele, agora, sai agora da mente dele. Sai agora da mente dele. Sai agora da mente dela. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, estende a tua misericórdia sobre os nossos discípulos, Pai. Cobre cada um deles com o sangue de Jesus agora, Pai. Pai, cobre cada um deles com o sangue de Jesus, meu Deus. Lava. Lava com o sangue de Jesus. Lava do pecado, Senhor, da imundícia, da frieza. Pai, são homens de Deus, mulheres de Deus, que estão dizendo sim para o Senhor. Espírito Santo, alcança a vida deles, alcança a vida dos filhos, guarda a família, Senhor. Nós oramos pela família, pelo casamento, nós oramos, Pai, pelos filhos, pelas finanças, meu Deus. Pai, guarda os teus filhos em nome de Jesus, no teu poder. Tem misericórdia de nós, levanta-nos como soldados, como generais de guerra nessa terra, meu Deus. Glorifica o teu nome sobre nós, Pai. Abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa os negócios, Pai. Dá-nos um coração incendiado, Pai, de amor pelo Senhor e pelas almas. Dá-nos um coração incendiado de amor pelas almas, Pai. Dá-nos o coração incendiado de amor pelas almas, Pai. Incendeia o nosso coração. Espírito Santo, incendeia o nosso coração. Espírito Santo, vem sobre nós como fogo impetuoso, Senhor. Vem sobre nós como fogo, Pai. Queima as más obras, purifica-nos, Pai, no teu fogo. Aviva-nos, Pai, aviva-nos, nos aviva, Senhor. Que durante o dia, Pai, a gente ora em línguas durante o dia. Que a gente passe o dia orando, declarando, profetizando sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Pai,
Eu abençoo, Pai, a nossa célula, os nossos discípulos. Eu os abençoo para frutificar, Pai, para multiplicar, Senhor. A bênção do Senhor, que muitas vezes estava retida na vida deles por vergonha, espírito de vergonha, larga ele agora. Larga ela agora, espírito de vergonha, de timidez. O Senhor não nos deu espírito de vergonha, de timidez, Ele nos deu espírito de ousadia. De ousadia, Pai. Vem com esse espírito sobre nós. Dá-nos uma fé ousada. Uma fé ousada, Senhor. Cheios da unção do Senhor, do poder do Senhor. Faça-nos homens de Deus e mulheres de Deus para essa geração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus cuide de você hoje. Coloque no seu coração hoje por quem você deve orar.